Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos tocar num dos assuntos mais delicados da Bíblia. Por que Deus mandou matar? Falar da imagem complacente de Jesus carregando um carneirinho ou abençoando crianças é fácil e nenhum ateu se oporia a isso. O problema, porém, é quando esta não é a única imagem que a Bíblia apresenta de Deus. Ela também o descreve como uma divindade à primeira vista sanguinária, déspota e que ordena genocídios sem a menor hesitação. Mesmo dentro do ambiente cristão, parece que muitos religiosos fogem desta imagem arbitrária de um Deus que mata e manda matar. Mas a Bíblia está repleta de textos que descrevem Deus justamente assim, textos que parecem como um esqueleto no armário dos crentes. Quer alguns exemplos? Pois lá vão. Deuteronômio capítulo 7. Deus ordena aos israelitas que destruam completamente os cananeus e 6 outras cidades. E no verso 2, o texto diz: não terás piedade delas. E esse não foi um incidente isolado, não. Antes disto, Deus mesmo em pessoa enviou um dilúvio e matou incontáveis milhares de pessoas. Depois, ele ordenou ao anjo da morte a execução de cada primogênito do Egito. E o pior de todos os versos é este que aparece aqui em 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Veja o que esse texto diz. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhes poupe. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Puxa, a pergunta que se faz é: como pode um Deus de amor agir assim? Em 1966, o psicólogo George Tamarin fez uma pesquisa com 1.066 crianças com idades variadas entre 8 e 14 anos. Depois de apresentar a história bíblica da destruição de Jericó, ele perguntou: você acha que Josué e os israelitas agiram corretamente? 2/3 das crianças disseram que sim, que Josué agiu em obediência à vontade de Deus. Mas quando Tamarin substituiu o nome de Josué pelo do terrível general Lin e o nome de Israel pelo do Império Chinês, aí apenas 7% das crianças acharam certa a atitude da China em destruir os seus oponentes. Noutras palavras, parece que quando quem pratica o massacre é Hitler ou os Hutus de Ruanda, achamos que aquilo realmente foi um condenável ato de genocídio. Mas quando quem pratica a matança são os israelitas, então achamos que eles estão, na verdade, cumprindo a vontade de Deus. É talvez por isso que muitos cristãos preferem ficar restritos às páginas do Novo Testamento. Parece que o Deus descrito do Gênesis até o livro de Malaquias, isto é, o Deus do Antigo Testamento, é um sujeito que não dá vontade de conhecer, não é alguém agradável de se apresentar. Como podemos então responder a esta situação? Será que realmente os céticos e os ateus têm agora em mãos um discurso que os religiosos não podem honestamente contestar? Bem, nós vamos tentar responder esta problemática no programa de hoje, mas sem discursos apaixonados ou tentativas de evasiva e negação. Os textos bíblicos estão aí e o seu problema precisa ser encarado de frente. Pois bem, para começo de conversa, é interessante observar que essa ideia de um Deus implacável no Antigo Testamento versus um Deus bonzinho no Novo Testamento é uma ilusão de ótica. Veja, a palavra misericórdia, principalmente quando aplicada a Deus, aparece em torno de 261 vezes em toda a Bíblia. Depende, é claro, da versão que você está usando. Pois bem, dessas ocorrências da palavra misericórdia, saiba que 71% delas estão no Antigo Testamento, ficando assim apenas 29% para o Novo. Isso dá uma média de 3-1 a favor do Antigo Testamento. E tem mais, a palavra amor aparece 322 vezes na Bíblia. E as ocorrências se dividem em praticamente metade, ou seja, a mesma ênfase num Deus de amor aparece nos 2 testamentos da Escritura Sagrada. Aliás, veja a ironia.
você pode perceber que o assunto do juízo final de Deus, com toda aquela terrível descrição que lhe diz respeito, é um tema mais comum nas páginas do Novo Testamento que do Antigo Testamento. Com relação aos textos em que Deus mesmo manda matar pessoas, como na passagem em que ele, em pessoa, fulminou os jovens Nadab e Abiú, devemos entender que é um erro achar que o que é proibido para mim também é proibido para Deus, e o que é permitido para mim é permitido para Deus. Deus não é como um ser humano. Ora, não confunda as coisas. Deus é Deus, eu não sou. Por exemplo, Deus pode e deve receber a adoração dos seus filhos. Eu, porém, não tenho esse direito de ser adorado. E no caso da vida, Deus tem o direito moral e legal de tirar a vida de um ser vivo, porque foi Ele que deu a vida para aquela criatura. Noutras palavras, eu não dei a vida a ninguém e nem posso dar. Assim, se eu tiro a vida de uma pessoa, eu sou um assassino. Mas Deus é diferente. Ele criou a vida e tem o poder de dá-la ou tirá-la quantas vezes quiser. É bem diferente a situação dele em relação à minha situação. Fazendo uma comparação, se eu destruísse o retrato da Mona Lisa, cometeria um crime contra a história das artes. Mas se Da Vinci estivesse vivo e destruísse o mesmo quadro, não teria problema algum, ele pode pintar outro. E neste caso, ambas as pinturas continuarão sendo originais, afinal de contas, são pinturas legítimas de Leonardo da Vinci. Mas tudo bem. No que diz respeito a Deus, é até fácil ponderar que, na sua onipotência, Ele pode fazer o que bem entender, pois o mundo, afinal de contas, é dele. Mas e quando israelitas mataram em seu nome? Em primeiro lugar, vamos entender a cultura do Antigo Oriente Médio, e isto é importante porque a Bíblia Sagrada foi primeiramente dada a eles, produzida em sua cultura, língua e costumes. Foram eles, e não nós, que testemunharam as coisas que nós hoje nos limitamos a ler e estudar. E esta questão de cultura não é algo tão simples assim. Veja, pessoas geralmente leigas em antropologia e etnologia tendem a julgar a cultura alheia pelos seus próprios códigos de valores. E isto às vezes dá certo, às vezes não. Por exemplo, em nossa cultura ocidental moderna, uma mulher de respeito não mostra os seios em público, ainda mais se ela for uma mulher religiosa, tradicional. Mas veja o que aconteceu no Zaire, na África. Estes que você vê em seu vídeo são os felizes membros de uma tribo milenar conhecida como Ngbakas, e muitos hoje são fiéis seguidores de Jesus Cristo. Pois bem, os Ngbakas recusaram terminantemente aceitar a exigência dos missionários estrangeiros para que as suas mulheres usassem blusas pelo menos durante o culto na igreja. A razão disso era muito simples. Naquela etnia, as mulheres de bem, chamadas de mamas, mostravam os seios e seios fartos e caídos como um honroso símbolo de maternidade e respeito. Significava que elas tinham dado à luz e amamentado a muitos filhos, a muitos descendentes. Em contrapartida, as prostitutas e adúlteras eram privadas desse direito, desse privilégio, e por isto, estas eram obrigadas a cobrir os seios, além, é claro, do fato de receberem dinheiro de seus clientes e amantes e, com esse dinheiro, poderem comprar blusas coloridas para si mesmas. Portanto, para eles, seria um grave sinal de desonra para as mulheres casadas da aldeia terem os seus seios cobertos. Elas deveriam ter os seios à amostra. Eu poderia dar um monte de outros exemplos, mas este é o suficiente para entender que costumes étnicos e determinados padrões de comportamento não são tão facilmente modificados. No Antigo Oriente Médio, sem exceção, as coisas geralmente se resolviam com guerras. Havia até mesmo a estação do plantio, da colheita e também a estação da guerra. E esses ciclos deveriam ser respeitados pelos povos de bem. Agora, essa situação não significa que Deus aceitaria para sempre aquele comportamento ou que toleraria para toda a eternidade aquela prática. De jeito nenhum, não é assim que a coisa funciona. A Bíblia, para começo de conversa, é um relato histórico e que nem sempre endossa aquilo que ela descreve. Mas mudanças sociais levam tempo e não podemos nos esquecer disto. Deus não infringe a cabeça humana para colocar essas mudanças. Deus respeita o amadurecimento social da população.
Não era intenção do Senhor que o seu povo fosse guerrilheiro, tanto é que Abraão não usou em momento algum força armada para expulsar ninguém de Canaã. O Gênesis o descreve mais como um comerciante negociando e adquirindo terras. Terras, aliás, que serão confiscadas ilegalmente por tribos bárbaras durante a estada dos hebreus no Egito. Logo, a conquista de Josué era, na verdade, uma retomada de posse daquilo que já havia sido adquirido por Abraão, mas usurpado por povos pagãos inimigos de Israel. A bem da verdade, a única vez que Abraão se envolveu num conflito armado foi contra um grupo de chefes tribais para libertar o seu sobrinho que havia sido sequestrado por eles. Mas esta é outra história. Portanto, o que Israel fez naquele tempo foi recuperar as terras que lhes pertenciam. Lembre, Abraão havia adquirido essas terras e então eles estavam ali para se defender de seus inimigos. Mas o problema é que a terra de Canaã estava não só repleta de grupos hostis que ficavam pelo caminho, como também havia um impedimento à penetração dos hebreus e o seu retorno para casa. Mais do que impedir, este grupo queria a todo custo matar Israel, varrê-los da face da terra, exterminá-los do mapa. Por isso os hebreus foram obrigados a pegarem armas e se defender. Vamos analisar a situação desse jeito. Imagine que um grupo de traficantes perigosos tome a sua família como refém e ameace matá-los um por um no esconderijo da quadrilha. Você acharia errado que a polícia entrasse armada no local, realizasse um cerco e, se preciso for, matasse alguns marginais para libertar a sua família e garantir a integridade física deles? É claro que não. A morte está longe de ser um ideal, mas em algumas situações de risco, ela pode se tornar um mal necessário. Veja o caso da Segunda Guerra Mundial. Todo o mundo comemorou quando foi anunciado que Hitler e seus generais foram mortos pelas forças aliadas. O problema nesses casos é que uma perda de controle às vezes é inevitável. Berlim foi bombardeada antes que o Führer pudesse ser derrotado e morto, e inocentes certamente morreram nessa situação. Sabe aquela frase do tipo capturado, vivo ou morto? Em muitas situações da vida, isto é muito mais do que apenas um jargão de histórias em quadrinhos. Por isso, foi que Deus não somente autorizou, como também ordenou Israel guerrear contra alguns povos cuja índole estava abaixo do aceitável. Duvida? Pois saiba que entre as práticas comuns daqueles povos cananeus que foram destruídos estavam as seguintes: o sacrifício de crianças em rituais religiosos, a prática de orgias ritualísticas sazonais, onde virgens adolescentes eram violentadas e depois mortas por sacerdotes pagãos apenas para garantir a fertilidade da terra, e também o desejo intenso de destruição. E sem contar mais um aspecto: este povo queria a todo custo apagar Israel da face da terra, queriam matar os israelitas. O humanista e arqueólogo William Foxwell Albright admitiu certa vez que as comparações dos objetos de culto e textos mitológicos dos antigos cananeus com os egípcios e mesopotâmicos levam a uma única conclusão: que a religião cananita era muito mais centrada em sexo e suas manifestações. Em nenhum outro país foram encontradas tantas figuras de deusas da fertilidade nuas, algumas distintamente obscenas. Em nenhum outro lugar o culto às serpentes aparece com tanta força. As duas deusas, Astarte e Anat, são chamadas de as grandes deusas que concebem, mas não dão à luz. Numa outra situação, durante uma palestra na Universidade de Johns Hopkins, Albright, que não era um homem religioso propriamente dito, chegou a admitir que os colegas críticos da Bíblia deveriam entender que, na verdade, Israel fez um favor para o mundo em exterminar culturas de índole tão doentia. Eu sei que essa declaração de Albright poderá ser severamente rejeitada por estudiosos de minorias culturais que, corretamente, denunciam o discurso colonialista que é feito para justificar a opressão e a supressão dos direitos civis. Mas veja o seguinte: é um grave erro imaginar que todas as culturas indistintamente devam ser respeitadas ou preservadas, ou que todas elas gozam do mesmo direito civil de existir sem transmitir qualquer problema para a geração futura. Quer ver?
O que você acha dos que insistem em perpetuar o nazismo ou os costumes tribais de canibalismo e encolhimento de cabeças? Será que estas culturas, que certamente deveriam ser extintas, servem para o bem da humanidade? Será que elas deveriam ser preservadas? Mas e os inocentes? Será que vítimas inocentes morrem nesses conflitos? É claro que sim, eu já fiz menção disso. Em conflitos armados, baixas de inocentes, infelizmente, são algo inevitável. Mas nesse caso da Bíblia, Deus fará justiça àqueles que, porventura, morreram por causa do conflito e não por causa de sua própria rebeldia. Eles terão a oportunidade de receber a vida eterna. Eles serão como os mártires do Evangelho, que também foram mortos, mesmo sem terem feito nada para merecer isto. Agora, é claro que isso não significa que a religião tenha hoje o direito de tirar vidas, de maneira nenhuma. O antigo Israel estava num contexto e cultura bem distintos do nosso. E, acima de tudo, eles eram regidos por uma teocracia, nós não. É muito perigoso transferir para mãos humanas o veredicto final sobre a vida ou a morte de um indivíduo. E mesmo que a prisão ou até mesmo a execução sejam inevitáveis em alguns casos, não somos nós, igreja, que deveremos legislar sobre essa situação. Isto mesmo, não compete à igreja exercer qualquer justiça com as mãos. Isto é competência do Estado. Autoridades civis devidamente constituídas para este fim é que devem exercer a justiça, não a religião. Isto é o que está recomendado em 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17, que você poderá ler com calma aí em sua casa. Outro erro que se comete é achar que somente Israel era bom e todos os demais povos eram perversos. Não é nada disto. Houve momentos em que Deus também puniu severamente Israel por causa dos seus erros. Ademais, de acordo com Deuteronômio, capítulos 15 e 20, outros textos paralelos também dizem a mesma coisa, Israel tinha muito bem relacionado que povos de Canaã deveriam ou não ser enfrentados. E num primeiro momento, a ordem era para expulsá-los da terra, que por direito pertencia aos hebreus. A exterminação veio apenas porque eles resistiram militarmente aos israelitas. Tratava-se, portanto, de uma desocupação diária e não de um genocídio gratuito feito às cegas. E esses povos tiveram, sim, muito tempo hábil para se arrependerem. Gênesis, capítulo 15, verso 16, mostra que no tempo de Abraão, Deus já apelava ao coração de alguns povos cananitas para que se arrependessem. E isto nos faz concluir que houve pelo menos 400 anos de paciência e misericórdia da parte de Deus, mas eles não aceitaram a oferta da graça e não se arrependeram de seus delitos. De acordo com o que vemos em Gênesis, capítulo 18, versos 22 a 33, onde Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus estava disposto, naquela ocasião, a poupar as cidades iníquas se houvesse ali pelo menos um grupo de cidadãos sinceros em seu meio. Agora, mais uma vez, eu repito o contexto para ficar claro para você. O fato de existirem cidades ímpias precisando ser exterminadas pela ira de Deus não significava que não havia povo bom fora de Israel. É claro que Deus sabia disto. Tanto é que na sistematização das leis nacionais do futuro reino de Israel, o próprio Deus estabeleceu regras para o bom trato do estrangeiro que estivesse em terras israelitas. Aliás, alguns princípios morais encontrados na lei dos judeus também podem ser vistos em códigos não judaicos, como, por exemplo, as leis de Hammurabi e alguns tratados dos hititas. Mas mesmo alguns dos preceitos judaicos, não todos, é claro, mas apenas parte deles, eram inferiores aos ideais colocados por Deus lá na criação da humanidade. Um exemplo era a maior tolerância que eles tinham ao divórcio e à poligamia tão praticada naqueles dias. Contudo, Jesus veio dar maior sentido à lei e mostrar o caráter provisório de alguns preceitos, entre eles a ordem para matar. Agora, esta ordem para exterminar os povos não se chocava com o preceito dos 10 mandamentos que diz, não matarás? Não chocava. No Antigo Testamento, há pelo menos 7 diferentes termos hebraicos que podem ser traduzidos por matar em português.
Aquele que aparece no sexto mandamento, não matarás, é em hebraico lo titzar, que seria melhor traduzido por não assassinarás, não usarás de violência contra o inimigo pessoal. Esse verbo nunca é usado para referir-se a uma morte por defesa pessoal ou morte acidental, muito menos para situações de guerra. No caso das destruições de cidades como Jericó e Ai, já demonstramos num programa anterior que existe a forte possibilidade de que aquelas cidades não seriam centros urbanos comuns, mas postos militares da região. E a presença de Raabe ali, entre os habitantes, seria apenas por uma questão de rapto. Isso mesmo, a possibilidade de um rapto acontecia. Meninas eram raptadas e transformadas em prostituta para a diversão dos soldados ou devido a um costume cultico, pois a presença de uma sacerdotisa prostituta no local, ligada aos ritos da terra, garantiriam a alegria dos deuses, a vitória no combate e a fartura na colheita. Já no caso dos amalequitas, temos o texto talvez mais difícil de todos. Ele está em 1 Samuel, capítulo 15, versos 2 e 3. Ali diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde homem até mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. 1 Samuel capítulo 15, versos 2 e 3. Nós repetimos a leitura desse texto usando até uma outra versão da Bíblia, porque realmente ele é um dos mais complicados à primeira vista. Agora, aqui devemos entender primeiramente que Deus estava testando a obediência de Saul, como testou a obediência de Abraão, só que Saul, é claro, não obedeceu a Deus. Ademais, comparando a linguagem do texto a outras literaturas do Antigo Oriente Médio, é possível trabalhar com a hipótese de que aqui existe uma linguagem hiperbólica que não pode ser levada ao pé da letra. Eu vou dar 2 exemplos para você. Esta é a Pedra de Mecha, que foi escrita no 9º século a.C. e descreve as vitórias do rei de Moabe. Na linha 17, o rei se diz enviado do deus Chemosh para atacar do Nebo a Israel, para matar tudo o que houver ali, homens e mulheres, nativos e estrangeiros, e devotar ao altar de Astart Chemosh. A Pedra de Mecha diz que o rei de Moabe cumpriu aquela ordem ao pé da letra. Mas será? Aqueles povos continuaram existindo muito tempo depois daquilo. Agora veja este outro exemplo. Aqui temos a Pedra do faraó Merneptah, datada do 13º século a.C. Ela igualmente fala do massacre, dessa vez a Israel, e o descreve nesses termos: Israel está devastado, sua semente já não existe. Isto é, não sobrou nenhum dos descendentes de Israel para contar a história, ninguém mais ficou, todos foram exterminados. Essa linguagem é muito parecida com aquela usada no livro de Samuel para falar dos amalequitas. Agora veja bem, literalizar linguagem hiperbólica é um erro e um perigo. Imagine agora alguém entendendo ao pé da letra uma mãe brava que diz de sua filha: hoje eu acabo com aquela menina. Até no Novo Testamento, há exemplos de linguagem hiperbólica que não pode ser tomada ao pé da letra. Quer ver? Jesus certa vez falou: quem tiver 2 túnicas deve usar uma e dar a segunda para o seu semelhante. Ou ainda, se o teu olho te fizer pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. É lógico que se tratam de exageros linguísticos comuns a todos os idiomas. Não dá para levar isto aí de maneira literal. É assim também que devemos entender algumas passagens como esta da ordem de massacrar os amalequitas. Deus, meu amigo, jamais ordenaria massacres de crianças inocentes. É óbvio que não. Bem, nosso tempo infelizmente está terminando e não poderei mais explorar este tema hoje. Mas eu espero que essas poucas pinceladas nesse complexo assunto da Bíblia tenham ajudado você, pelo menos, a compreender melhor a profundidade da história do livro sagrado.
Então a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem não perca o nosso encontro na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!